Sejam bem-vindos mais uma vez ao universo dos videogames, porque tá no ar, tá no cabo e tá na internet, o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. Sim, cara, mais um programa aqui sensacional, cheio de coisa boa, cheio de novidade, cheio de jogo novo, cheio de jogo velho e muito mais, cara. Mas calma, Estressauro. Eu vou deixar você falar o que vai rolar, não vou dar os spoilers aqui, essa é a sua parte, né? Então fala aí, Estressauro, o que vai rolar no programa de hoje? Tem jogo novo medieval muito louco, tem jogo antigo de ouriço rápido, tem anime que todo mundo conhece e tem muita novidade de videogame. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. Game Over. E vou mostrar pra vocês agora o nosso quadro de jogos que você não pode perder, porque são totalmente sensacionais. Então, ó, dicas do Game Over, você anota e vai direto ali pra comprar o jogo, porque esse vale a pena, cara, dá só uma olhada. Desde os primeiros momentos, Kingdom Come Deliverance deixa claro que sua proposta não é oferecer uma fantasia tradicional de poder, mas sim mergulhar o jogador em um mundo que busca autenticidade e imersão acima de tudo. É um jogo que aposta em realismo, consequência e construção cuidadosa de ambiente, criando uma experiência que se destaca justamente por não seguir o caminho mais fácil. A base da experiência está na sensação de viver naquele mundo. Em vez de entregar habilidades exageradas logo de início, o jogo coloca o jogador em uma posição vulnerável, onde cada ação exige atenção. Combate, exploração e até interações sociais seguem regras próprias, o que reforça a ideia de que tudo ali faz parte de um sistema maior e coerente. A narrativa é construída de forma mais contida e madura. A história não depende de eventos grandiosos o tempo todo, mas sim de uma progressão constante, onde decisões e consequências têm peso real. A jornada evolui de forma orgânica, com conflitos que se desenvolvem aos poucos e personagens que reagem de acordo com o contexto. Isso cria um envolvimento mais natural, onde o jogador se sente parte ativa da história. O grande diferencial está na forma como o mundo responde às escolhas. Cada decisão pode alterar o rumo de eventos, influenciar relações e abrir ou fechar caminhos. Não existe uma única forma de resolver situações. O jogador pode optar por diálogo, furtividade ou confronto direto, e cada abordagem traz resultados diferentes. Essa liberdade reforça a sensação de agência. O combate é um dos elementos mais marcantes. Ele foge do padrão simplificado e exige técnica, paciência e leitura do adversário. Cada movimento precisa ser pensado. Cada ataque pode ser punido. Isso cria confrontos mais tensos e estratégicos, onde vencer depende mais de habilidade e compreensão do sistema do que de reflexos rápidos. A progressão do personagem também segue essa lógica. Em vez de evoluir rapidamente com habilidades extraordinárias, o desenvolvimento acontece de forma gradual. O jogador melhora conforme pratica, aprende e se adapta. Isso torna a evolução mais significativa, pois cada avanço é conquistado. A exploração é outro ponto forte. O mundo é vasto e detalhado, com ambientes que parecem vivos. Vilarejos, florestas e campos possuem identidade própria, e há uma sensação constante de que aquele espaço existe independentemente do jogador. Pequenos detalhes ajudam a construir essa imersão, desde rotinas de personagens até eventos que acontecem de forma dinâmica. Visualmente, o jogo aposta em realismo e consistência. A direção de arte busca representar o ambiente de forma crível, com atenção à iluminação, clima e detalhes naturais. Isso ajuda a reforçar a sensação de presença dentro do mundo. A trilha sonora e o design de som complementam essa proposta. Em vez de exagerar na música o tempo todo, o jogo utiliza o áudio de forma mais sutil, valorizando os sons do ambiente e criando momentos de contemplação. Quando a música entra, ela reforça o impacto das situações. Outro fator importante é o ritmo. O jogo não tem pressa. Ele permite que o jogador explore, observe e se envolva com o mundo no próprio tempo. Essa abordagem pode ser mais lenta, mas contribui para uma experiência mais profunda e envolvente. Kingdom Come Deliverance é tão bom porque entende exatamente o tipo de experiência que quer oferecer. Ele não tenta agradar todos os públicos, mas entrega com consistência uma proposta baseada em realismo, liberdade e consequência. No fim, o que torna o jogo tão especial é a forma como ele transforma cada ação em algo significativo. Cada escolha importa, cada combate exige atenção e cada avanço é conquistado. É uma experiência que recompensa paciência e imersão, oferecendo um mundo que não apenas é explorado, mas vivido. E vamos de jogos antigos, vamos de nostalgia, vamos de velharia. Sim, cara, a gente gosta muito disso aqui, cara. Então, ó, sempre trazemos dicas sensacionais pra você tirar a poeira do seu Super Nintendo, tirar a poeira ali do seu Game Boy ali, ó. Dá aquela soprada, já sopra as fitas também, porque isso aqui, ó, é pra você revisitar, hein?
Velocidade, precisão e sensação de liberdade definem o que torna Sonic the Hedgehog uma experiência tão marcante. Em vez de seguir o ritmo mais cadenciado de outros jogos de plataforma da época, ele aposta em movimento constante e resposta imediata, criando uma identidade própria que ainda hoje é facilmente reconhecível. Logo no início, o jogo deixa claro seu diferencial. O jogador é incentivado a correr, explorar e reagir rapidamente aos obstáculos, mas essa velocidade não é descontrolada. Existe um cuidado enorme no design das fases para que tudo funcione de forma fluida. Rampas, molas, curvas e plataformas são posicionadas de maneira estratégica, permitindo que o jogador mantenha o ritmo sem perder o controle. A jogabilidade é um dos maiores destaques. O controle é extremamente responsivo e cada movimento acontece exatamente como o jogador espera. Isso é essencial em um jogo onde reflexos fazem toda a diferença. Mesmo em alta velocidade, é possível ajustar o posicionamento e reagir aos desafios, criando uma sensação constante de domínio. O design das fases é outro ponto que eleva a qualidade. Cada área apresenta múltiplos caminhos, incentivando exploração e replay. O jogador pode optar por rotas mais rápidas que exigem maior precisão, ou caminhos mais seguros, com ritmo mais controlado. Essa liberdade faz com que cada partida seja um pouco diferente da anterior. Além disso, o jogo equilibra bem momentos de velocidade com trechos que exigem mais atenção. Existem partes onde é necessário desacelerar, observar o ambiente e planejar os movimentos. Essa alternância evita que a experiência se torne caótica e mantenha o controle nas mãos do jogador. Outro elemento importante é a variedade de mecânicas. Novos tipos de plataformas, obstáculos e interações são introduzidos ao longo do jogo. Cada fase tem identidade própria, tanto visual quanto em jogabilidade, o que evita repetição. A presença de um segundo personagem também adiciona uma camada extra. Ele acompanha o jogador durante a aventura e reforça a sensação de parceria. Mesmo quando controlado automaticamente, contribui para o dinamismo das fases e ajuda a criar momentos mais intensos. Visualmente, o jogo impressiona pelo uso de cores vibrantes e cenários variados. Cada ambiente possui estilo único, com elementos que reforçam a identidade de cada fase. As animações são fluidas, especialmente durante momentos de alta velocidade, o que ajuda a transmitir a sensação de movimento constante. A trilha sonora é outro destaque fundamental. As músicas são energéticas e memoráveis, acompanhando perfeitamente o ritmo acelerado da jogabilidade. Cada fase possui sua própria identidade sonora, o que reforça a imersão e torna a experiência ainda mais marcante. O ritmo do jogo é extremamente bem ajustado. Ele mantém uma progressão constante, sem momentos de queda. Cada fase apresenta novos desafios e ideias, mantendo o jogador sempre engajado. Não há sensação de excesso ou repetição desnecessária. A dificuldade também é bem equilibrada. O jogo começa acessível, permitindo que o jogador se familiarize com a mecânica de velocidade. Conforme avança, os desafios se tornam mais exigentes, testando reflexos e precisão. Essa curva de aprendizado é natural e recompensadora. Sonic the Hedgehog é tão bom porque consegue transformar velocidade em algo controlável e divertido. Ele não é apenas rápido, mas inteligente na forma como utiliza esse elemento dentro do design das fases. No fim, o que torna o jogo tão especial é a sensação de fluidez. Correr por uma fase bem executada, desviando de obstáculos e mantendo o ritmo, cria uma experiência única. É um exemplo claro de como um conceito simples pode ser elevado ao máximo através de execução cuidadosa e design consistente. E vamos trazer para vocês novidades dos videogames. Sim, games incríveis, uma lista sensacional de games para vocês. E se uma batalha mudasse não só o seu destino, mas o tempo inteiro ao seu redor? Another Eden Begins começa com uma missão simples de resgate, mas rapidamente se transforma numa jornada que atravessa passado, presente e futuro. Você acompanha Aldo, que parte para salvar sua irmã sequestrada, mas acaba sendo lançado centenas de anos à frente no tempo. A partir daí, a história se expande em um jogo cheio de reviravoltas, encontros marcantes e escolhas que realmente importam. O combate segue um estilo estratégico por turnos, onde montar bem sua equipe faz toda a diferença. Ataques combinados, sinergia entre personagens e o uso do Another Force podem virar completamente o rumo de uma batalha. Ao longo da jornada, você conhece diversos companheiros, cada um com suas próprias histórias e vínculos que podem ser aprofundados. E depois que tudo parece terminar, o jogo ainda abre novas possibilidades com múltiplos finais e caminhos diferentes. É uma aventura que não se contenta em contar uma única história, ela quer mostrar várias versões dela, dependendo das decisões que você toma. Subir uma montanha já é difícil, agora imagina quando a própria montanha quer te matar.
Ascenders Beyond the Peak transforma a escalada em sobrevivência estratégica, onde cada passo pode ser o último. Você lidera uma equipe de alpinistas em expedições, rumo a picos amaldiçoados, enfrentando gelo, avalanches, terreno instável e ameaças que parecem saídas de um pesadelo. E não é só o ambiente que luta contra você. Algo estranho está escondido lá em cima. O diferencial está na mecânica de corda. Seu time está conectado o tempo todo, então salvar um aliado pode acabar derrubando o outro. Cada movimento precisa ser calculado, porque um erro vira desastre. Fora da montanha, você gerencia sua base, evolui personagens e decide como usar artefatos poderosos. Mas essas escolhas têm consequências. Personagens podem morrer permanentemente, voltar traumatizados ou mudar completamente o rumo da próxima expedição. E quanto mais você avança, mais o jogo deixa claro que você não está no controle da situação. A montanha está aprendendo e ficando mais perigosa a cada tentativa. Um jogo de futebol de 1992 que já pensava como os jogos modernos. Jaleco Sports Go 2 chega ao Nintendo Switch trazendo um clássico que surpreende até hoje. Mesmo sendo da era do NES, ele já usava uma visão de campo de cima que lembra muito os jogos atuais, algo que na época era raríssimo e acabou deixando a experiência muito mais estratégica. O jogo também apostava em realismo de verdade. Tinha falta, impedimento, escalação completa, Copa do Mundo com fase de grupos e até cara ou coroa antes da partida. Coisas que muitos jogos antigos simplesmente ignoravam. Dentro de campo, você podia trocar passes curtos e longos, tentar voleios e cabeceios e montar jogadas rápidas do goleiro até o ataque. Pode parecer simples hoje, mas na época isso era um salto enorme. Agora no Switch, ele volta como uma peça quase histórica. Um daqueles jogos que mostram como o futebol virtual começou a evoluir muito antes do que muita gente imagina. Um botão e o caos começa. Yokai Batin Game em Kawago pega uma ideia simples e transforma em um desafio viciante no meio de um festival japonês cheio de energia. Aqui você só precisa acertar o tempo do golpe com um bastão de beisebol para sair rebatendo hordas de yokais que invadem a cidade. Parece fácil no começo, mas quanto mais você avança, mais rápido e imprevisível tudo fica. O jogo se passa nas ruas iluminadas de Kawagoi, com aquele clima de Matsuri cheio de lanternas, cores e criaturas folclóricas que são tão fofas quanto caóticas. São vários cenários diferentes e níveis de dificuldade que vão de relaxante até frenético, exigindo reflexo e precisão a cada segundo. É aquele tipo de jogo perfeito para partidas rápidas, mas que te prende por muito mais tempo do que você esperava. E se o monstro não fosse o inimigo, mas sim você. Minos vira o jogo de cabeça para baixo e te coloca no papel do próprio Minotauro, defendendo seu labirinto contra heróis que acham que são os protagonistas. Aqui você não explora, você constrói. Cada parede, cada corredor e cada armadilha é colocada por você para transformar o labirinto em um pesadelo perfeito. Quanto mais criativo, mais cruel ele se torna. O grande diferencial está nas combinações. Armadilhas podem ser conectadas em sequência, criando reações em cadeia que enganam os invasores e eliminam eles de formas imprevisíveis. E como todo bom roguelite, nenhuma tentativa é igual. Novos inimigos aparecem, novas possibilidades surgem e você vai refinando sua estratégia a cada rodada. Mas o jogo vai além da mecânica. Aos poucos ele revela a história por trás do Minotauro, questionando quem realmente é o monstro nessa narrativa. Eternia está prestes a cair, e só um herói pode impedir isso. He-Man and the Masters of the Universe traz de volta toda a energia dos clássicos em um beat'em up que parece ter saído direto dos anos 80. Com um visual em pixel art impressionante, o jogo recria perfeitamente o estilo do desenho original, colocando você no meio de batalhas intensas contra as forças do esqueleto, que agora tenta dominar tudo com um poder antigo e destrutivo. Você pode jogar com He-Man, Teela e Mentor, cada um com habilidades próprias e estilos diferentes de combate. Ataques especiais, magia e combos entram em ação o tempo todo, enquanto você avança por fases cheias de inimigos icônicos. E claro, não podia faltar o Gato Guerreiro. Montado nele, o combate fica ainda mais poderoso e caótico. Além disso, dá pra jogar em co-op com um amigo, trazendo aquela sensação clássica de arcade lado a lado, enfrentando hordas de vilões em equipe. É ação direta, nostalgia forte e pancadaria do começo ao fim, do jeito que um fã sempre quis ver esse universo ganhar vida nos games. Você acorda em um lugar estranho e seu parceiro não está ao seu lado. We Were Here Tomorrow começa com essa sensação desconfortável e te joga direto em um jogo onde confiar em alguém é a única forma de sobreviver.
Cada jogador segue por caminhos diferentes dentro de uma instalação misteriosa, cheia de máquinas, portas trancadas e enigmas que não fazem sentido sozinho. O único elo entre vocês é um walkie-talkie, e é aí que tudo fica interessante. O que você vê não é o mesmo que seu parceiro vê. Para avançar, vocês precisam descrever, interpretar e confiar um no outro o tempo inteiro. Os puzzles são assimétricos, o que significa que cada um tem peças diferentes da solução. Se a comunicação falha, tudo trava. Com o tempo, a história começa a revelar que vocês não estão ali por acaso. Existe um propósito por trás de cada teste, cada sala e cada decisão. E chega um ponto em que resolver os enigmas deixa de ser o mais difícil. Confiar na pessoa do outro lado da linha vira o verdadeiro desafio. E se o mundo continuasse vivo mesmo sem você? Battleborn é um jogo sandbox onde tudo acontece o tempo inteiro, com ou sem a sua presença. Aqui, vilarejos funcionam sozinhos, facções disputam poder e perigos circulam livremente. Você não é o centro da história, você é só mais alguém tentando sobreviver nela. Dá pra seguir vários caminhos: virar ladrão, caçador, mercenário ou simplesmente alguém tentando viver do próprio jeito. Roubar, caçar, negociar ou lutar, tudo depende das suas escolhas. O mundo é totalmente explorável. Se você vê um lugar, pode entrar. Nada de portas falsas ou cenários decorativos. E cada decisão tem peso real. Você pode ganhar dinheiro fácil roubando ou acabar sendo caçado por isso. Pode se envolver em conflitos entre facções ou ignorar tudo e seguir seu próprio caminho. Com sistemas de sobrevivência, crafting, progressão e até morte permanente, o jogo te obriga a pensar antes de agir. Aqui não existe roteiro pronto. Existe o que você decide fazer e as consequências que vêm depois. E se cada decisão sua pudesse mudar completamente o destino de Geralt? Reigns, The Witcher, pega o universo sombrio da saga e transforma tudo em escolhas rápidas que parecem simples, mas nunca são. Aqui você joga como Geralt, revivendo suas histórias através das baladas de Dandelion, onde cada decisão leva a consequências inesperadas. Pode parecer só deslizar para um lado ou para o outro, mas isso pode significar vida ou morte. Entre caçar monstros, lidar com pessoas suspeitas ou simplesmente tentar sobreviver mais um dia, o jogo te coloca em dilemas constantes. E no mundo de The Witcher não existe escolha fácil. Personagens conhecidos como Yennefer, Triss e Vesemir aparecem ao longo da jornada, trazendo aquele clima clássico da série, mas com um toque mais leve e até irônico graças à narrativa do bardo. Com milhares de combinações possíveis, cada partida cria uma história diferente, cheia de reviravoltas e decisões difíceis. E quanto mais você joga, mais percebe que nesse mundo, até a menor escolha pode virar uma grande consequência. Nova York foi invadida e Splinter desapareceu. Aqui o jogo segue o estilo roguelike, então cada incursão muda tudo. Mapas, inimigos, poderes e até chefes são diferentes a cada partida, obrigando você a se adaptar o tempo inteiro. Você pode jogar com Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, cada um com habilidades únicas. E o melhor é jogar em co-op, seja local ou online, criando estratégias em equipe para enfrentar o caos. Ao longo do caminho, dá para combinar poderes de fogo, água, tecnologia, luz e até mutações, criando builds diferentes para cada estilo de jogo. E conforme você avança, a história revela que o sequestro de Splinter é só o começo. Algo ainda maior está surgindo por trás dos portais que apareceram pela cidade. Reação rápida, replay infinito e aquela sensação de sempre tentar mais uma vez, só que agora com as tartarugas ninja no comando. Um erro e tudo desaba. Salvation Denied é aquele tipo de jogo onde construir é só metade do desafio, porque manter tudo de pé enquanto o caos acontece é o que realmente importa. Aqui, cada bloco tem peso real, equilíbrio e impacto na estrutura. Não existe margem para erro. Colocou errado, calculou mal ou demorou demais, a torre simplesmente cai e leva todo mundo junto. E é aí que o jogo fica ainda melhor. Ele é totalmente focado em cooperação, com cada jogador usando ferramentas diferentes como canhão de gravidade, espuma ou jetpack para segurar a estrutura no meio do desastre. Tudo vira comunicação, improviso e reação rápida. Como se não bastasse, o jogo ainda joga catástrofes em cima de você. Meteoros caindo, estruturas quebrando e tudo acontecendo em tempo real enquanto você tenta salvar o que já está quase perdido. E tem aquele momento raro onde tudo encaixa, a torre se mantém de pé e todo mundo percebe que conseguiu sobreviver por pura coordenação. Um mundo colorido com algo errado acontecendo por trás? Cookie Run New World leva a franquia para um mundo aberto pela primeira vez, mas por trás do visual leve existe uma ameaça que começa a crescer. Agora você pode explorar livremente o continente dos cookies, atravessando cenários cheios de vida, descobrindo segredos e avançando por uma história que envolve o retorno de uma escuridão misteriosa. A mudança para mundo aberto abre espaço para uma experiência maior, com exploração contínua e
encontros inesperados, indo além do estilo mais linear dos jogos anteriores. E o contraste é o que chama a atenção. Enquanto tudo parece divertido e vibrante, a narrativa sugere que algo está prestes a mudar esse equilíbrio. Quanto mais você avança, mais o jogo deixa claro que essa jornada não é só sobre explorar, é sobre entender o que está ameaçando esse mundo. E agora, aquele momento diferente do programa que a gente traz animes. Sim, a gente traz alguns animes pra você anotar ali, ó, pegar no seu final de semana e falar, ó, não me ligue, não me procure, não fale comigo no final de semana porque estarei ocupado maratonando isso que o Game Over passou aqui. E agora, vamos de dica de anime então. Existe algo em Dragon Ball Z que vai além de batalhas e transformações. É uma obra que marcou gerações porque conseguiu transformar crescimento, superação e espetáculo em algo extremamente envolvente. Mesmo com o passar dos anos, continua sendo referência quando o assunto é anime de ação. A base da história é simples e poderosa. Guerreiros cada vez mais fortes surgem ameaçando o planeta e os protagonistas precisam superar seus próprios limites para enfrentá-los. Essa estrutura direta permite que o anime foque no que realmente importa, a evolução constante. Cada arco apresenta desafios maiores e cada desafio exige um novo nível de força, estratégia e resistência. O conceito de superação é o coração da obra. Os personagens nunca estão prontos para os desafios que enfrentam. Eles precisam treinar, aprender e evoluir. Essa progressão é clara e contínua, criando uma sensação de crescimento real. O espectador acompanha cada etapa, o que torna cada conquista mais impactante. As transformações são um dos elementos mais icônicos. Elas não são apenas mudanças visuais, representam momentos de virada, onde o personagem ultrapassa seus próprios limites. Esses momentos são construídos com tensão, emoção e impacto, criando cenas que ficaram marcadas na memória de quem assistiu. Outro ponto forte é o ritmo das batalhas. Os confrontos são longos, mas carregados de intensidade. Existe preparação, troca de golpes, momentos de desvantagem e reviravoltas. As lutas não são apenas físicas. Existe estratégia, leitura do adversário e adaptação constante. Os antagonistas também contribuem muito para a qualidade da obra. Cada novo inimigo apresenta um tipo diferente de ameaça. Alguns são calculistas, outros são puramente destrutivos. Essa variedade mantém a história interessante e cria desafios únicos a cada arco. A construção do universo também é relevante. O anime expande seu mundo constantemente, introduzindo novos lugares, novas regras e novas possibilidades. Isso evita que a narrativa fique limitada e permite que a escala aumente de forma natural. Visualmente, Dragon Ball Z se destaca pelo estilo marcante. As cenas de ação são dinâmicas, com movimentos exagerados que reforçam a sensação de poder. Explosões, impactos e efeitos visuais ajudam a transmitir a intensidade das batalhas. A trilha sonora e os efeitos sonoros amplificam essa experiência. Cada golpe, cada transformação e cada momento de tensão é acompanhado por áudio que reforça o impacto. Isso ajuda a criar uma experiência mais imersiva e emocionante. Outro fator importante é a conexão emocional. Apesar do foco na ação, o anime constrói relações entre os personagens. Existe amizade, rivalidade e respeito. Esses vínculos adicionam peso às batalhas, pois não se trata apenas de vencer, mas de proteger algo importante. O ritmo geral da obra também contribui para sua identidade. Ele alterna momentos de preparação com confrontos intensos, criando uma construção gradual de tensão. Quando a ação finalmente acontece, o impacto é maior. Dragon Ball Z é tão bom porque entende perfeitamente sua proposta. Ele não tenta ser algo que não é. Ele abraça a ideia de evolução constante, de desafios cada vez maiores e de momentos grandiosos, e faz isso com consistência. No fim, o que torna o anime tão especial é a sensação que ele transmite. A ideia de que sempre é possível ir além, de que limites podem ser superados e de que cada batalha é uma oportunidade de crescer. Essa combinação de ação, emoção e evolução que faz com que Dragon Ball Z continue sendo uma das obras mais marcantes da história dos animes. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa totalmente sensacional está chegando ao fim, mas você pode encontrar a gente nas redes sociais, porque somos conectados, somos aqui, ó, da internet. E se inscreve em TV Game Over em todos os lugares que você vai encontrar a gente aqui, ó, falando mais pra você, mais matérias, mais jogos, mais dicas incríveis pra você passar a sua semana inteira acompanhando, e você também pode confraternizar com a gente, escrevendo ali mensagens que a gente pode conversar com você também. Então é isso. Encontre a gente nas redes sociais, fale com a gente e continue na Play TV, porque a gente sempre tá aqui trazendo muito mais coisas fresquinhas pra você. É isso, cara. Game Over sempre imperdível, sempre dentro do seu coração. Então, um beijo pra você e até a próxima.